Gente, voltamos! Caiu a internet em primeira vez, depois de muitas lives que a gente faz, que a internet dá um probleminha bem na hora da live. E aí, caiu, mas nós estamos de volta. Vamos tentar novamente, vou esperar vocês entrarem. Foi um probleminha de conexão, gente. Hoje a internet aqui de casa, ela tá assim, tá? E aí eu não fui no instituto agora, porque o pessoal tá instalando algumas situações lá no instituto. Então eu tô fazendo aqui de casa. Mas a internet aqui em casa hoje, ela tá bem chatinha mesmo, tá? Vamos tentar mais uma vez entrar e fazer a nossa aula. Se não der, a gente vai ter que remarcar, ou eu vou ter que esperar o pessoal terminar lá no instituto, e enfim. Vamos tentar mais uma vez, né, gente? Tá bom agora? A Vanessa disse que agora tá bom. Agora tá bom? Tá bom, gente? Digam oi! Acho que agora vai dar, tá, gente? Voltou, restabeleceu a conexão, tomara que não caia mais. Se for pra ser, vai ser, né, meus amores? Prof. Chay, oi, Janice! Agora sim, gente! Ah, que bom, que bom! Então tá, Amanda, já manda aqui o teu convite, vamos ver. Consegue já chamar a Amanda pra gente falar dessas diferenças. Oi! Bora deu! E aí, nega? Daí, nega! Vamos falar de tarô, de cartas. Vamos falar de cartas? O que né? é esse universo, né? Tu sabe que a gente tá... A maioria dos nossos telespectadores aqui, né? São os meus alunos, são os alunos do curso, o pessoal dos grupos lá. A gente fala a semana toda, Amanda, de baralho cigano, né? Então, assim... Oi, pessoal que tá me dando oi aí. A gente fala a semana toda, ou lá no grupo, ou nas lives, sempre falando de baralho de oraculista, de baralho de oraculista. E o que eu vinha comentando com eles aqui quando eu abri aquela primeira live, né? Que a gente vai atender, inevitavelmente, consulentes que vão chegar e vão perguntar, mas qual é a diferença de baralho e tarô? Acontece ou não acontece, Amanda? Direto. Conta pra eles aqui, conta pra nós um pouquinho de ti, antes da gente começar a falar. Oi, turma! Sejam bem-vindos a essa live especial. Muito feliz com o convite da Chay. Sabe que é uma pessoa que eu admiro muito. Tô bem feliz com o novo projeto, nega, e não vejo a hora de fazer alguma vivência lá. Ai, vamos fazer, em breve. Hoje eles estão terminando de instalar essa semana. Eu acho que terminam todas as instalações, se Deus quiser. Vai dar. Então, assim, a minha trajetória com o tarô já faz o quê? Uns 5 anos, eu acho, mais ou menos por aí. E começou assim, de uma forma sem pretensão, porque eu também era desse time que não sabia a diferença de tarô, baralho cigano. Para mim era tudo a mesma coisa, era tudo farinha do mesmo saco, né? E aí eu, numa surpresa da vida, me peguei num curso de tarô. E aí foi quando eu percebi que cara, tarô e baralho cigano não é a mesma coisa. Que loucura! Então, assim, eu já comecei virando essa chave, né? Porque eu achei que era realmente tudo a mesma coisa, e a gente vai percebendo que são ferramentas que têm um propósito parecido, que é o de ajudar, né, nega? Que é o de aconselhar, que é o de instruir, que é o de... Eu digo assim, o tarô, as cartas no geral. Imagina que a gente tá na caminhada da vida, né, nega? É a forma mais lúdica que eu gosto de explicar as cartas. E esse lance da cartomancia. A gente tá numa caminhada, que é a nossa jornada pela vida, né? E o futuro e aquilo que vai acontecer, a gente não sabe. Então é como se fosse uma estrada escura do momento em que eu tô pra frente, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E o tarô é como se ele fosse a lanterna que ilumina pra frente. Então as cartas, elas não servem para ficar adivinhando o teu futuro, para trazer essa coisa predição, né? E sim para te iluminar o teu caminho, para te mostrar as possibilidades, para dizer, olha, aqui tem um buraco, então se tu for por ali, tu vai cair. Olha, por aqui, a estrada ela tá mais limpinha, então quem sabe vai por esse caminho. Então eu tenho essa visão do tarô hoje, que é como se é um instrumento que ilumina o nosso caminho, que traz clareza para as nossas escolhas, para nossa jornada em si. E a gente vai muito de cultura, né, nega? A cultura cigana, o baralho cigano, ele vai trazer tudo que engloba essa egrégora. Porque sempre que a gente pega um instrumento de cura, um instrumento terapêutico, um instrumento energético, espiritual, como for,
É como se os mentores espirituais, os anjos, os seres de luz, os guias, eles conversassem com nós através... Ai, mas eu amo! Só pra te provocar mesmo, nega. Gente, a Lilith era da Amanda, tá? Fui eu que anotei. E aí, nega, continua. Então, é como se nossos mentores conversassem com a gente através do instrumento. Nós, como oraculistas, a gente sabe fazer essa leitura, a gente sabe fazer essa interpretação. Então, a gente é só a ponte entre os mentores da consulente e a consulente, né? Quando a gente pega uma ferramenta dessas, a gente se conecta com toda a egrégora que está por trás disso. Então, o tarô, ele tem uma egrégora, o baralho cigano, ele tem outra egrégora. Então, eles servem mais ou menos para o mesmo fim, mas energeticamente eles são completamente diferentes. A leitura é completamente diferente. É como se o tarô fosse em português, assim, para vocês entenderem, e o baralho cigano, ele é em outra língua, ele é em chinês. E aí, cada oraculista, ele vai ter a sua forma de conexão com aquela língua, né? E é muito interessante essa questão da conexão, porque eu bato muito forte com os meus alunos, assim, né? A conexão mental que cada oraculista tem com o seu baralho. Então, não adianta. Tem gente que vai olhar, por exemplo, né? Vou tirar uma cartinha aqui. Tem gente que vai olhar aqui a carta do cachorro como um amigo leal, tem gente que vai olhar como um sócio, tem gente que vai... Cada oraculista tem uma visão específica e uma ligação energética com o seu oráculo. Então, assim, isso acontece muito. Eu vejo os meus alunos me falando, já estudei tarô, mas não foi para mim, eu não me encontrei, não entrei. E ao contrário, também deve acontecer, né, Amanda, com os teus alunos. Já estudei baralho cigano, mas não me encontrei, eu acho que eu sou do tarô. Isso acontece bastante e aconteceu comigo mesmo, né? Porque a Amanda tem um curso maravilhoso de tarô e eu acompanhei toda a gravação do curso dela, então pude entender um pouco mais sobre o tarô, mas não adianta, eu até tenho meu tarô, né? Até tenho ali os 22 arcanos maiores, sem os significados, porque eu aprendi com a Amanda, mas eu não tô nessa egrégora que a Amanda vinha falando. Eu tô na minha egrégora cigana. Eu sou cigana, eu danço, eu sou cigana de alma, eu tenho protetores espirituais ciganos. Então, da mesma forma deve acontecer com a Amanda. A questão de se conectar, com cada oraculista se conectar com o seu baralho, é diferente de não precisar saber. Porque a gente precisa entender o mundo dos oráculos. Isso a gente precisa buscar o conhecimento. Não quer dizer que tu vai jogar tarô ou que tu vai jogar baralho se tu se identifica com um e com o outro, né, Amanda? O conhecimento é necessário nos momentos de atendimento. Eu sempre digo, né? Existe a diferença entre o cartomante e o tarólogo, né? E o oraculista. O tarólogo, né? A pessoa que estuda as cartas. Então, quando a gente pega uma pessoa que faz o teu curso, ela acaba sendo, né? A gente vai usar outra nomenclatura, porque vai falar do baralho cigano, mas ela é um estudioso daquilo, porque ela sabe o que a carta significa. Uma pessoa que ela é, assim, como é que a gente fala? Todo tarólogo é cartomante, né? Mas nem todo cartomante, é todo cartomante que é tarólogo. Porque a cartomancia, ela não diz que tu tem que saber. É aquelas pessoas, sabe aquelas vozinha antigamente, que tu ia na casa delas, elas liam o tarô, o baralho cigano pra ti de uma forma completamente intuitiva. Aí tu ia perguntar pra ela o que significava, ela nem sabia. Por quê? Porque na verdade nem era ela lendo, aquilo ali era uma canalização 100%, né? Não era ela que estava lendo, teoricamente, era... eu já passei por essa experiência. Então pode acontecer, né? E a gente tem esse outro lado que é o estudo das cartas também. Que também é importante, né, nega? A gente saber, a gente entender. Porque não tem como eu pegar uma carta. É uma coisa que eu sempre digo. A gente tem que unir a intuição e o estudo, tá? Quando a gente vai fazer uma leitura. Não tem como eu pegar uma carta dessa que fala em pausa, que fala em recolhimento, que fala em introspecção, abrir para uma pessoa e falar, nossa, essa carta tá falando aqui que tu tem que se desprender da vida, se mostrar mais. A carta não quer dizer isso. Então eu tenho que saber o que ela significa e deixar a minha intuição dizer se ela tá querendo falar mais de pausa, se ela tá querendo falar mais de recolhimento. Se ela tá querendo falar de um fim definitivo ou de repente só um momento para a pessoa parar, respirar. Então é isso, é o mix da nossa intuição que a gente tem que se permitir com o estudo mais teórico, né?
A Silvana falou ali, ó, tarô é mais espiritual e cigano é mais prático. Vamos desmistificar isso daí. Vamos. Não. Vamos entrar nos méritos, então, Amanda? O que tem de diferente lá no tarô? E tu já jogou baralho cigano comigo, que eu sei, né? Mas o que tu consegue entender de diferença? Bom, os dois são espirituais e os dois são práticos na mesma proporção, tá, Sil? Ambos têm o lado teórico e ambos têm o lado espiritual, porque qualquer ferramenta de cartas, ela vai ter... Então, ambos são espirituais e ambos têm o prático, que é o conhecimento teórico que engloba ali, tá? O que é um tarô? O tarô, ele é um sistema de cartas, tá? Então, ele tem aquele número específico de cartas, né? 72 cartas, 74 cartas, 22 arcanos maiores, 58 dos menores. Ele vai ter esse sistema e ele vai ser igual sempre. Então, qualquer jogo, qualquer carta que não tem esse sistema, ele não é um tarô. Então, a gente poderia dizer que o baralho cigano a gente chama de baralho cigano, mas ele é um oráculo, né, Chay? Ele é um oráculo. Assim como outros que tem por ali. E um oráculo, ele é desenvolvido através de uma mensagem do divino. Então, eu digo assim, a pessoa que... Eu não conheço bem a história do baralho cigano, mas eu acredito que tenha sido nesse estilo. Alguém, uma mulher, há muito tempo atrás, ela em uma meditação ou em alguma canalização, ela visualizou as cartas ciganas e ela passou aquilo para o papel. Então, ela recebeu aquilo, ela trouxe de forma intuitiva e ela começou a jogar a partir dali. Então, assim nasceu os oráculos, todos eles, inclusive o baralho cigano, que se proliferou ali dentro da cultura cigana, né? E aí tinha, né, gente, as adivinhações, a predição, tudo isso faz parte, porque por mais que o tarô e os oráculos em si, o meu objetivo da Chay não é assim, ó, só adivinhar o futuro, né? A gente tem toda essa pegada terapêutica, né, nega? Que é curar as feridas também. Mas, naturalmente, isso acontece, porque o tarô e as cartas são ferramentas divinatórias. Então, é como eu digo, ele vai sempre refletir para o futuro. Ele sempre vai dar uma iluminadinha ali, né? Sempre. Inevitavelmente. Só que isso a gente traz numa abordagem mais terapêutica. O tarô, ele foi desenvolvido através de arquétipos, no sentido de estudo mesmo, né? Então, a pessoa, não, isso quer dizer isso, então eu vou botar esse desenho na carta. E é por isso que o tarô, todos eles são iguais. Agora, os desenhos, né? Vai ter o eremita, vai ter o louco, vai ter a força, e todos vão ter características iguais. Se tu pegar desta carta que tem o eremita, todos os tarôs da carta do eremita serão um senhor com uma capa, com essa luz, né, ali no cajadinho dele, na beira de uma água. Todos vão ser assim. Agora, quando a gente pega o baralho cigano, existem um monte de vertentes, né, nega? São cartas diferentes, existe a da Santa Sara, existem de várias ciganas, não é mesmo? O baralho cigano, ele vai ter duas principais vertentes, né? Que uma é a europeia e a outra é a brasileira. Por quê? Porque lá na europeia, o baralho cigano começou como Jogo da Esperança. Era o nome desse jogo. E ele era feito como se fosse um jogo lúdico, um jogo de... Tipo um jogo de brincadeira de criança. Ele era um jogo desses, de passatempo, de dominó, de dama. E, na verdade, ele foi desenvolvido assim e ele passou a nortear a vida das pessoas de uma forma como se fosse uma brincadeira. E, em determinado tempo, as pessoas começaram a pensar, opa, mas fez total sentido. Mas isso aqui bateu ali na mesa, inclusive no começo do baralho cigano, as pessoas jogavam o jogo da esperança nas mesas de bar, nas mesas de cafeteria, era um negócio assim muito na brincadeira. E aos poucos as pessoas iam vendo que aquela brincadeira, sabe aquela brincadeira, tipo brincadeira do copo, né? Não sei se vocês já fizeram aquelas brincadeiras de puxar o braço, que o braço começa a levantar. Isso tudo aparece como brincadeira, mas na verdade se movimenta um processo energético. E as pessoas começaram a perceber, então, através do jogo da esperança, que isso acontecia de fato. Aquelas cartas que estavam ali, né, que o baralho cigano, então, são 36 cartas,
Também são arquétipos específicos, cada um tem uma mensagem. O arquétipo da montanha fala muito sobre características da montanha, o arquétipo lá do trevo fala muito sobre características do trevo. E o baralho cigano, ele veio com essa proposta, as pessoas começaram a ver que, pô, o que tava ali nas cartas realmente aconteceu. E aí, um determinado, né, muito inteligente, senhor empresário, acabou lançando o baralho cigano, o Jogo da Esperança, com outro nome, que foi com o baralho Lenormand, que era da Madame Lenormand, que foi uma grande personalidade de adivinhações, né, de previsão de futuro, que também previu quedas e ascensões de Napoleão, que usava vários oráculos. Então, ele lançou como uma jogada de marketing como baralho Lenormand, e as pessoas começaram a acreditar 100%, porque realmente havia uma movimentação energética, uma sincronicidade. Dentro dos arquétipos do baralho cigano, existe uma situação de uma energia muito material. Se a gente for ver aqui, ó, jardim é uma coisa super material, livro, super material, rato, super material. Então aqui, ó, buquê, são coisas do nosso cotidiano, são coisas do nosso dia a dia, mas arquétipos que são do dia a dia material do ser humano, mas que passam mensagem espiritual. Eles não deixam de passar essa mensagem por conta disso. Eu acho que uma das grandes diferenças está também nos arquétipos, onde o baralho cigano ele traz essas coisas mais práticas, né? E o quanto o tarô ele conta uma história, né? Então o tarô, as cartas vão se conectando, porque é a jornada do louco, então todas as fases da vida onde ele se encontra. Então ele tem uma história como se fosse uma história de vida e tal, né? Os processos que a gente passa ao longo da vida. E o baralho cigano, ele é um pouco mais dinâmico, talvez, né, nega, nesse sentido. Eu costumo dizer assim que o baralho cigano é super fofoqueiro. Porque o baralho cigano, se tu vai tirando e vai perguntando e vai esmiuçando, tu consegue ver muito a situação, né? Várias situações. E o tarô, ele tem essa pegada de fazer a pessoa pensar em 3 cartas, por exemplo. 3 cartas do tarô vão sair ali e vão fazer tu pensar muito sobre elas, né? E o baralho, ele vai conversando. O que dá mais certo? O que pega mais? O que é melhor para o consulente? Eu acredito, né, Amanda, que cada momento tu vai precisar de uma ferramenta diferente. Tem vezes que tu vai precisar um pouco mais do baralho cigano, vai estar mais de acordo com a vibração que tu tá no momento. Tem vezes que tu vai precisar um pouco mais do tarô, que vai te trazer uma outra percepção. Então, isso é muito relativo. São 2 ferramentas bem diferentes, que têm o mesmo propósito, mas que têm essa egrégora energética diferente também. O que é bom para a pessoa é aquilo que traz a clareza que ela necessita, né, nega? Então é sempre assim, eu já abri baralho cigano contigo, eu já abri com a outra tiazinha lá, e a gente vê que a forma de falar é diferente. Então a gente sempre vai se conectar também. O terapeuta é aquela pessoa que a minha egrégora superior se conectou com a dele. Então antes de eu e a Chay se conhecer, os nossos mentores, eles já se conheciam e nos colocaram uma no destino da outra. E vários processos, né, nega? Pior, né, nega? Então é muito importante. E tudo, na nossa vida, tudo começou muito antes, né, nega? De eu ser taróloga, que foi lá quando eu comecei com o yoga. Então, pra tu ver como a gente tem a nossa trajetória, né, nega? De bastante. Eu e a Amanda, a gente se conhece antes da gente entrar no mundo da espiritualidade. A gente estava só pensando em entrar nessa parada toda e a gente se conheceu. De lá para cá, acompanhamos uma evolução da outra. Super bacana e cada uma no seu contexto, né? Mas então, a questão, ó, posso estar errada, mas acho que o baralho cigano é mais difícil de interpretar a leitura. Fiz as aulas gratuitas da Chay, mas sinto que preciso muito mais. Pois é, e tem gente que fala super ao contrário. Tem gente que fala que tem uma dificuldade imensa de fazer, né? Tem aluna tua, ó. Hoje eu fiz o curso da Amanda e me encontrei. Nega. Esse negócio de estudar, de se encontrar, de achar difícil ou não. Eu tenho uma percepção disso que é o seguinte. É muito errado quando a gente espera saber uma coisa para fazer. Não tem como a gente saber algo se a gente não faz.
Isso é claro, só que a gente é perfeccionista. Então a gente quer saber tudo antes e depois começar a fazer. Então, se tu teve dificuldade para aprender, pega as cartas, começa a jogar de brincadeira para ti. Não foi assim que surgiu o baralho cigano lá? Foi. Começa a brincadeira. Pega ele para ti, começa a jogar, começa a fazer, que depois tu vai aprender. Eu digo para as minhas alunas, cara, 2.000 atendimentos, vai fazer um atendimento comigo, é maravilhoso, mas vai ver o primeiro se foi bom, foi uma bosta. Mas eu aprendi fazendo. E é assim que é. A gente tem que ter mais coragem para fazer as coisas que a gente ainda não sabe 100%. Porque a gente só vai aprender na prática. Deixa eu ver quem é que perguntou e a gente não respondeu. Da Mai. Eu também não vi ali. Gostaria de saber, Amanda, quando no tarô o arcano menor entra em uma leitura. Mai, é assim. Eu sempre recomendo que as alunas comecem a estudar os arcanos maiores, tá? Porque tu consegue fazer uma leitura maravilhosa só com os maiores. Eu gosto de jogar só com os maiores ainda. Então, todo esse meu tempo, se tu marcar uma consulta comigo, é só com os maiores. Eu gosto mais e dá para tirar coisas maravilhosas. Então, primeiro, você vai ter o domínio dos arcanos maiores. Quando tu souber tudo. Quando abrir uma carta, tu souber tudo que ela significa. Depois, tu vai entrar com os menores. Então, os menores não se prendem em aprender eles no início, sabe? Depois que tu dominar os maiores, aí tu entra com os menores. O que é a diferença de um e de outro? Os arcanos maiores, eles são mais amplos. Então, uma carta, ela pode falar várias coisas. Então, tu vai usar um pouquinho da tua intuição para guiar aquilo ali. Uma carta vai conversar com a outra e assim, né? Tu vai fazendo relações e vai interpretar. Os arcanos menores, eles são específicos. Então, tem a carta que quer falar corte, né? É assim, a carta, ela fala aquilo nua e crua. Entende? Então, essa é a diferença. E vai entrar no jogo quando tu já dominar os arcanos maiores, tá? Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Já que tu falou da amplitude das cartas, no baralho também tem muito isso, tá? Cada carta tem vários aspectos, tem aspectos positivos, tem aspectos negativos, tem aspectos que são um conselho, né? Que são uma direção. E a dúvida de muitos dos meus alunos, né? A dificuldade, na verdade, não é a dúvida, é a dificuldade é de correlacionar as cartas. Ligar uma carta na outra. Não sei se tu viu isso na tua turma também, mas com baralho existem infinitas possibilidades, né? E eu acredito que com tarô também tem essas infinitas possibilidades por conta dessa abrangência dos arcanos maiores. Acontece? O que eu acho mais fácil no tarô do que no cigano é fazer essa relação. Por quê? Porque são bonecos, né, nega? Então, são personagens. Então, quando eu tenho um personagem, eu percebo no jogo para onde o meu personagem está olhando. Então, eu já sei qual é a carta que eu consigo relacionar. Para onde essa carta está indo, em que posição ela está. Por exemplo, assim, ó, a gente tem o pendurado. Vamos supor que ela está numa posição no jogo em cima. Para onde ele está caindo? Então, eu olho para a carta que está embaixo dele e consigo fazer essa análise. Tu joga com a mandala astrológica, né, Chay? Jogo, jogo então, isso no meu curso também. Os meus alunos uma também. Dica legal para quem, não sei se tu já passou isso para elas, mas uma dica legal para quem joga com a mandala astrológica é fazer justamente as pontes entre uma casa e outra. Então, por exemplo, assim, a casa 1, ela é o oposto da casa 7, tá? É uma quadradura. Então, assim, liga uma casa na outra para tu conseguir entender a relação. A casa 2, ela vai ter relação com a casa 8. Então, essas casas, elas sempre vão conversar. Essas cartas sempre vão conversar. São as linhas entre elas, como se fossem as fatias da pizza, né? Então, aí a gente já pode começar a fazer as relações. Então, também é uma dica. Ah, bacana. E sobre as leituras de perguntas, nega, essas perguntas mais corriqueiras que acontecem no baralho cigano, por exemplo, meu boy, ou tal coisa, tal situação, que é muito específica, né? Que não tem toda essa abrangência dos arcanos maiores. Como é que faz isso dentro do tarô? Também acontece que nem o baralho, a gente tira assim, e vê as cartinhas e dá umas respostas? A gente no baralho, no tarô, existem as cartas positivas e as cartas negativas e as cartas neutras, tá? Então, quando a gente vai fazer uma pergunta de sim ou não, é só a gente avaliar se a carta é positiva ou se a carta é negativa. E aí fica uma dica, tá? De sugestão.
Einstein já dizia isso, né? Que se ele tivesse que resolver um problema, tá, nega? Ele tem um problema em 1 hora para resolver. Ele ficaria 55 minutos formulando a pergunta certa. Então, o segredo de uma boa resposta está na pergunta. Se a pessoa perguntar, ele está me traindo, isso é uma pergunta horrível de responder. Por quê? Porque vamos supor que cai a carta da estrela, tá? Nessa resposta. A carta da estrela é uma carta maravilhosa. É uma carta de plenitude. Então, eu olharia para a carta e diria, nossa, mas essa carta está falando que não, porque ela é muito positiva. Mas a carta diz que sim. Então, eu digo que sim ou eu digo que não? Entende, nega? Então, a gente sempre vai fazer a pergunta para o tarô de forma positiva. Ele é fiel a mim? Quais são os sentimentos dele por mim? Ele é verdadeiro? Então, sempre que a gente for perguntar algo para o tarô, para o oráculo, ele tem que vir nesse formato positivo, sabe? Isso facilita muito na hora da leitura, muito mesmo. E tem uma situação também, Amanda, que eu gostaria que tu passasse a tua visão aqui, que a gente discute muito no grupo, sobre os possíveis erros, tá? Quando que... E eu já fico falando muito sobre isso, e eu acho muito legal tu falar sobre isso. E o que acontece, né? Tem gente que não consegue absorver ou compreender o universo do oráculo ou das mensagens num todo. E aí fica blocado naquela situação específica. E aí, assim, não, mas isso aqui não tá certo. Tá errado. Não funciona. Não é essa a resposta. E aí, muitas vezes, o próprio oraculista, ele fica se perguntando, poxa, será que eu errei, então? Será que eu não funciona mesmo? Será que eu tenho que duvidar dessa minha profissão, né? Então, eu gostaria que tu passasse a tua visão sobre a questão dos erros. O tarô, ele não erra, tá? Às vezes, o tarólogo, ele pode errar. É uma coisa que eu sempre digo. Às vezes, a gente erra mesmo na interpretação, tá? Mas, assim, se tu tá seguro do que tu tá fazendo, se tu falou o que a carta tá dizendo, não precisa se preocupar. Eu vou dar alguns exemplos. Lembra que eu falei que as cartas, elas iluminam o caminho? Então, se a gente fala para uma pessoa que ali tem um buraco, que se ela passar pelo buraco ela vai cair, mas existe a outra opção, né? Que é de passar pelo outro caminho. E aí vai dar tudo certo. Então, às vezes, o cérebro, ele escuta só o que ele quer. Então, a pessoa escutou que vai dar tudo certo, mas ela foi pelo caminho que eu não falei. Então, se eu digo para a pessoa que se ela ir pelo caminho X vai dar X, e se ela ir pelo Y vai dar Y, e ela ir pelo Y e querer o X, não vai fechar. Então, o tarô, ele tem uma responsabilidade de passar o que as cartas estão dizendo. É uma coisa que eu digo. A gente não sabe nada. Quem está dizendo são as cartas. É o tarô que diz, são as cartas que dizem, não é a gente. Isso já tira uma responsabilidade da gente, né? Da pessoa fazer, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, cara. A gente tem. Então, a pessoa, às vezes, ela vai fazer outra coisa, não o que a gente aconselhou. Então, ela não pode esperar que o resultado seja aquele que a gente disse no jogo. Se ela mudar toda a vida dela, o tarô, ele vai momento. Falei sobre isso na última live. Ele vai te dizer o que vai acontecer se tu continuar assim. Se tu mudar, muda a rota. Mas uma coisa, nega, interessante, assim, que eu pude perceber nos últimos tempos, assim. O destino, ele tá traçado, né? E muitas vezes o tarô, ele vai captar coisas de destino, tá? Só que às vezes a gente atrasa. Com o nosso querido livre-arbítrio, a gente atrasa. Então, por exemplo, assim, ó, eu atendi uma pessoa há 2 anos atrás e eu falei pra ela, nega, tu vai voltar com o teu ex-marido? E ela falou pra mim, não vou. Não vou, não vou, não vou. Tá errado isso aí, porque eu não vou. E eu, tá, tudo bem. 2 anos depois eles voltaram. Então, assim, às vezes ele tarda, mas ele não falha. Então, as pessoas querem as coisas para ontem, mas às vezes demora um pouquinho, sabe? Então, assim, tenham paciência com o tarô, porque se ele disse, muito provavelmente vai acontecer. Outra coisa é igual. Outra coisa que eu acho legal também, nega, da gente falar, ó, sobre essa questão, assim, ó, por exemplo, o baralho cigano ainda acho que tem mais que o tarô, né? Ai, quero fazer uma amarração, quero fazer um feitiço, uma coisa assim. Quando a gente tem uma pessoa no nosso caminho e o destino é que aquela pessoa não fique com a gente, tá? Mas eu quero que ela fique, mas o destino não quer. E aí eu vou lá e eu faço uma amarração, eu faço um trabalho, eu faço qualquer coisa que seja, uma magia para atrair a pessoa, tá? Pode ser que ela fique comigo
por um curto período de tempo e depois ela se afaste. Então, às vezes, não é que o tarô errou, entendeu? É que algo interferiu naquele destino, nesse sentido, entende? Ah, mas tu falou que ele ia ficar comigo. Sim, mas eu não imaginei que tu ia fazer um trabalho para ele ficar contigo, criatura. Daí é óbvio que vocês vão ficar por um pouco período de tempo e depois ele vai se afastar, porque não está no destino. Uhum. E outra situação também que é bem bacana a gente falar, que a Amanda comentou agora, assim, ó. O que ela falou, né? Um gancho bem bacana. Eu visualizei nos últimos tempos, então aqui estamos entre 52 pessoas comigo e com a Amanda, maioria oraculista, tá? Aqui na nossa live, ou oraculista ou tarólogo. A gente tá aqui no universo dos oráculos, fazendo as nossas leituras de oráculos. Então, a maioria que está aqui precisa prestar atenção no quê, gente? Em primeiro lugar, faça um estudo de caso. Estudo de caso é muito importante. É muito importante para que vocês tenham uma certeza que não é nenhum professor que vai passar para vocês. Porque é muito bacana eu estar aqui falando das minhas experiências, a Amanda está falando das experiências dela, e vocês se nortearem por isso para conseguir abrir, ter a percepção de vocês, mas estudar as suas próprias tiragens, ter a percepção de ver assim, ó, fiz essa tiragem, o resultado foi esse. Ah, essa carta ela fala mais sobre isso do que sobre aquilo. Para mim, esse comando mental, essa ligação minha com esse arquétipo está seguindo a mensagem do arquétipo, mas ela está atendendo, mas está mais tendenciosa para esse lado. Então, estudar, cada oraculista, estudar a sua conexão e como está acontecendo as suas próprias previsões ou as suas leituras, isso é essencial para que vocês se tornem bons profissionais, né? Isso é uma coisa que tem que acontecer diariamente. É estudo de caso, estudar as tiragens. Uhum. É aquilo que eu falei, não esperem saber tudo para começar. Comecem agora. Vai ter as cobaias, entendeu? As amigas vão ser as cobaias, as sei lá quem, as mais próximas, as irmãs. Elas vão ser, porque é praticando que a gente fica bom. É praticando que a gente aprende. Não tem outra forma, sabe? Porque por mais que tu mergulhe em livros, por mais que tu saiba todos os significados, tem isso que a Chay falou, que é a minha percepção sobre o tarô. E isso é construído com a prática. Então, cara, tá começando agora, faz atendimento. Eu sempre digo para as alunas, façam atendimentos mais baratos para vocês treinarem. Não tenham vergonha de dizer para a pessoa que está começando agora. Não tenha vergonha de ter uma colinha do lado, sabe? Dando aquela olhadinha para passar mais segurança. Não tem, isso não é feio. Eu comecei a atender, eu levava a minha cola do meu lado, gente. Meu caderno. E aí eu dizia para a pessoa, não, peraí que eu vou abrir meu caderno aqui para ver. E eu já falava. Tanto que eu tenho clientes que são a minha primeira pessoa que eu atendi, que não foi o atendimento maravilhoso, eu tava cheia de insegurança, né? Porque era o primeiro. Eu tava com a colinha do lado. Eu falei assim, gaguejando, entende? Ela é minha cliente até hoje. Ela fez de graça porque ela era cobaia e hoje ela paga 350 pelo meu atendimento. Pra vocês verem. Não foi tão ruim assim, entende? Melhor. A Gorete é minha aluna, ó, ela disse, sou a prova disso, pratiquei muito. E acontece, né, Gorete? Deixa eu ver essa pergunta que tem aqui em cima, ó. Amanda e Chayane, quando eu estou perguntando, ele é fiel a mim? Não é perguntando sim ou não? Eu poderia perguntar como anda a nossa relação? Jussara, assim, ó, o que acontece é, como anda a relação de vocês, não vai aquilo que a Amanda falou, sabe? Olha a formulação dessa pergunta. Como anda a relação de vocês, não vai especificamente te falar sobre traição, porque tu pode ter ali no baralho cigano, por exemplo, tu pode ter uma carta da cobra, tu pode ter uma carta de um rato, tu pode ter uma carta de uma raposa e tá te falando assim, olha, tenha atenção com a tua relação, tem coisas que não estão corretas, vocês estão se boicotando, vocês estão perdendo a energia, a conexão entre si. E não vai falar necessariamente de traição. Então, se tu não vai ser específica para formular a tua pergunta, tu também não vai ter essa resposta tão específica. Perguntar como anda a relação e ele é fiel são duas coisas bem diferentes. Uhum. Né, Amanda? A gente pode fazer pergunta de sim ou não nesse sentido. Sempre que a pessoa me fala, eu quero saber se meu marido me trai, eu sempre digo antes, o que tu vai fazer com essa informação? Tu realmente quer saber? Porque não adianta sair chorando da minha consulta depois. O que tu vai fazer com isso? Tu vai se separar? Por que tu quer saber?
Então, eu sempre tento dar uma instigada, porque assim, se a pessoa pretende ficar com o cara, cara, não pergunta se ele te trai, pergunta como vai a relação e o que tu tem que fazer para melhorar, entendeu? Tem coisa que, assim, é sofrimento à toa. Acontece, né? Acontece no sofrimento, gente. É uma situação assim, ó, que a gente precisa ter muito jogo de cintura e às vezes a gente perde o jogo de cintura mesmo enquanto oraculista, gente, porque ninguém é perfeito, tá? Às vezes vocês não vão conseguir saber lidar com uma situação, às vezes vão falar uma coisa que na verdade não era, já aconteceu comigo, tenho certeza que já aconteceu com a Amanda, vai acontecer com vocês. A gente está em constante aprendizado. Tem cada situação que só pela fé. Não sei se eu te contei, nego, uma vez que bateu uma evangélica na minha porta. Não. Ela entrou, assim, tudo bem, eu sou de todas as religiões, sobre todas, e a mulher entrou na... Por isso que eu digo assim, valorizem o trabalho de vocês, deixem as pessoas acharem que são mais que vocês, porque o tarô, existe preconceito, né? O tarô, o baralho cigano, eles olham pra gente como se a gente fosse piada, né? Tem pessoas que são assim. Então a gente tem que exigir esse respeito, porque exige investimento, exige mil coisas da gente. E a mulher entrou na minha porta, isso foi bem antes da pandemia. E ela falou assim pra mim, daí ela sentou na mesa e falou assim: eu não acredito em nada disso. Então eu vim aqui só pra comprovar que tu vai me falar um monte de asneira. Você acredita que ela fez isso? Eu levantei da minha mesa, abri a porta e falei: então tu pode ir embora. Nega, eu fiquei tão braba, nega. Eu mandei ela embora. Mandei embora. Vai embora. Porque eu não quero nunca mais te ver. E eu mandei embora. Então, tem situações que vão acontecer no nosso dia a dia para botar à prova se é aquilo mesmo que a gente quer para nossa vida. E também para que a gente consiga se posicionar. Vocês imaginam se eu abrisse carta para essa pessoa? Entendeu? Ia dar tudo errado. Por quê? Porque ela tava com uma energia assim, ó, péssima lá na minha mesa. Ela queria que desse tudo errado para provar que não era. Vocês imaginam, gente? Haja energia, né? Mandei embora. Gente, é o seguinte, ó, eu tô tendo avisos de conexão aqui, conexão fraca na minha live. E eu tô com medo de perder o nosso conteúdo, Amanda. Então, acho que nós, infelizmente, vamos ter que ter uma live curtinha hoje, porque eu não quero. Oi? Deu bastante tempo, nega. Tem os alunos que assistem à noite, então se cair a conexão de novo, a gente perde todo o conteúdo, eles não assistem, tadinhos. Então assim, né, só pra gente encerrar, Amanda, essa diferença entre tarô e baralho cigano, né? Os dois, gente, vão trabalhar com o mesmo sistema, tá? Que é a leitura de campo de energia. A gente tá ali lendo uma informação que tá no campo daquela pessoa com o baralho e com o tarô. A diferença mesmo, eu acho que tá nessa questão que a Amanda começou a live, abordou, sabe? É a egrégora. A egrégora energética é diferente a do baralho e a do tarô. Tem oraculista que se encontra mais no baralho, tem oraculista que se encontra mais no tarô. E assim, da mesma forma, o consulente também. Tem alguns que vão se encontrar mais no baralho cigano e outros no tarô terapêutico. Mas eu acredito, né, gente, que se cada um souber um pouquinho sobre o seu ofício, né, o seu oráculo, e souber um pouco também sobre os demais, isso só vai somar. Então, estudem um pouquinho de tudo e fiquem com aqueles que vocês mais se conectam. Uhum. É isso, nega? Acho que é, então. Beijo. Então tá. O pessoal aí, né, que me segue, vai lá e segue a Amanda, que ela dá várias dicas e ela é astróloga também. Então ela dá muita dica do céu. Muita dica de céu, tá, gente bonita? Vamos lá, quinta-feira tem mais live. Vamos ver se a conexão vai estar melhor na quinta, tá? Obrigada, nega, pela tua participação. Beijo. Amém. Beijo. Tchau, tchau.